Até agora a gente viu que o computador ele representa o número utilizando o sistema binário, tanto para representar números positivos e números negativos. Agora a gente vai ver como é que seria feito as operações matemáticas. Então, como o computador ele já tem a representação numérica no sistema binário, a gente consegue aplicar as mesmas propriedades matemáticas que a gente vê lá no sistema decimal também para o sistema binário. Assim como a gente aprende utilizando o sistema decimal, para fazer somas e subtrações no sistema binário, a gente utiliza a mesma lógica, né? A lógica do vai 1 e vem 1. Então vamos estar vendo como é que seria utilizando esses três exemplos. Vamos ver esse primeiro exemplo. A gente primeiramente alinha os dois números, colocando eles nas mesmas quantidades de dígitos, e basta a gente começar somando 2 a 2 da direita para a esquerda. Então inicialmente a gente vai começar fazendo essas duas primeiras somas. 1 mais 0 é igual a 1, então resultado 1 aqui embaixo. Depois a gente vai fazer o 1 mais 1. Então, 1 mais 1 vai dar o valor da base, vai dar o valor da base 2. Sempre quando a gente ultrapassa o valor da base, a gente vai ter a lógica do vai 1. Então, como 1 mais 1 é igual a 2, e a gente está no sistema de base 2, que é o sistema binário, o resultado vai ser 0, porque a gente chegou no valor da base, a gente vai ter a lógica do vai 1 para a parcela seguinte. Então, 1 mais 1 vai dar 0 e vai ter o vai 1. Aí, novamente, a gente vai ter 1 mais 1 mais 1. Então, 1 mais 1 dá 2, vai ser o valor da base. Então, a gente vai ter o valor 0 e o vai 1. Então, 0 mais 1 vai dar 1. Então, aqui o resultado vai ser 1 e a gente teve um vai 1 para a parcela seguinte. E, por fim, a gente vai ter 1 mais 0, 1, 1 mais 0, resultando em 1. No final, a gente vai ter o valor 1101. Então, repare, se a gente for ver a representação decimal de cada parcela, a gente vê, então, que era 7 mais 6, dando o resultado aqui de 13. Então, tem a mesma correspondência, mesmo a gente fazendo a soma em sistema decimal ou binário. Os valores resultantes eles vão ser o mesmo. Então, a gente tem agora o exemplo da subtração. Então, nesse primeiro exemplo, a subtração ocorre da mesma forma. A gente vai estar subtraindo cada uma das parcelas. Então, aqui, inicialmente, a gente vai ter 1 menos 0 resulta em 1, 1 menos 1 resulta em 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0. Então, esse aqui foi o caso da subtração mais simples, e aqui a gente vai ter a subtração onde a gente vai ter que pegar emprestado, né? Então, começa com a parcela 0 menos 1. Então, como 0 é menor que 1, a gente vai ter que usar essa lógica do vem 1, né? Do pegar emprestado. Então, a gente vai olhar as parcelas seguintes e aquele que tiver o valor maior, que no caso aqui seria o valor 1, a gente vai pedir emprestado. Então, o seguinte, ele tem o valor 1, a gente vai pedir emprestado para ele uma unidade. No momento que a gente pede emprestado, ele vai decrementar para 0. E o que a gente vai pegar emprestado vai ser o valor da base. Então, a gente pegou um emprestado, só que esse 1, ele representa o valor da base de fato, que é o valor 2. E aí, qual vai ser o resultado? Vai ser, então, 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Seria a mesma lógica do sistema decimal, porque se a gente pegasse no sistema decimal um valor emprestado, a gente consideraria como 10 menos o valor que a gente quer subtrair. Então, seguindo essa lógica, a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui seria 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, e assim por diante. A gente teria o nosso resultado, que é igual a 1. Aqui a gente tem uma observação importante, que utilizando a representação do complemento a 2, a gente consegue estar fazendo a soma e subtração normalmente, mesmo com números negativos. Então, esse também é um dos motivos de o complemento a 2 ser a codificação também mais utilizada nos computadores. Além de ela ser eficiente para estar fazendo a conversão, ela permite fazer a adição e subtração da mesma forma como a gente faz com números sem sinais. Por que a representação do complemento a 2 é eficiente? Ela é eficiente porque ela permite que a gente utilize o mesmo hardware para fazer a adição, para estar calculando a operação de subtração. Então, aqui a gente vai ter um exemplo. Aqui, então, se a gente fosse calcular A menos B, a gente simplesmente faria uma soma com o complemento do número. Seria A mais menos B. Então, repare que somente mudando a codificação, a gente teria o único hardware responsável por duas operações. A operação de adição e subtração. Então, aqui vamos ver como é que seria um exemplo. Aqui a gente vai ter a representação do 7 e aqui o menos 6 em complemento a 2. Como é que a gente faria essa subtração? Basta a gente fazer a soma normalmente. Então, somando cada uma das parcelas, a gente vai ter 1 mais 0 igual a 1, 1 mais 1 igual a 0 e vai 1, 1 mais 1 novamente igual a 0 e vai 1, e 1 mais 1 igual a 0 e vai 1. E aqui no final a gente vai ter um vai 1, só que como a gente está se limitando a 4 bits, esse último vai 1 ele é ignorado. Então o resultado final seria o valor de 1,
que seria correspondente a 7 menos 6. Então esse é mais um dos motivos de se usar o complemento A2 para representar os números com sinais. Agora a gente vai ver uma situação que pode acontecer quando a gente tem essas operações, que é a situação de overflow. Overflow acontece quando o resultado de alguma operação ele é maior do que o computador ele consegue representar. Então vamos estar vendo aqui um exemplo, nesse caso aqui, onde a gente está somando 7 mais 1. Né? Será que aconteceria o overflow? Então, na representação sem sinal, a gente conseguiria representar o valor 8, e na representação de complemento A2, a gente teria uma situação de overflow, porque o primeiro bit mais à esquerda, ele é utilizado para armazenar o sinal do número. Nesse caso, o maior número positivo que conseguiria ser representado seria o valor 0111, que é o 7 positivo. Então, aqui a gente teria overflow. Vamos fazer um exercício para a gente verificar como que são as regras para estar detectando as situações de overflow. Então, aqui a gente vai querer somar 4 mais 5 e vamos estar representando os números utilizando 8 bits. Convertendo para a representação binária, a gente vai ter essas parcelas. Então, basta a gente somar cada um dos bits. A gente vai ter 0 mais 1 igual a 1, 0 mais 0 igual a 0, 1 mais 1 igual a 0 vai 1, 1 mais 0 igual a 1. E os últimos 4 bits vão ser tudo 0. Então, repare que a gente conseguiu representar perfeitamente o número 9 positivo na representação de complemento A2. Agora a gente vai estar verificando como é que seria essa operação se utilizasse somente o 4 bits. Então, utilizando 4 bits, a gente vai ter o mesmo valor gerado, que será 1001, só que nesse caso, o valor 1001 ele vai ser negativo, porque esse primeiro 1 ele é o primeiro bit mais à esquerda. Então, resultaria aqui no menos 7, gerando a situação de overflow. E reparem que a gente pode perceber que se o sinal do resultado ele for diferente dos sinais da parcela, a gente vai ter a situação de overflow. Então aqui a gente vai ter algumas regras que a gente vai estar utilizando para detectar se ocorreu overflow ou não. A primeira regra é que não existe overflow quando a gente adiciona um número positivo e um negativo, porque nesse caso é uma subtração. Então a gente sempre vai gerar um valor que é menor que o número positivo. Segunda regra é que não existe overflow quando os sinais do número são os mesmos na subtração. Porque se os sinais eles são os mesmos, você vai ter a subtração de fato. Você vai ter um valor positivo subtraindo com um valor positivo, ou você vai ter um valor negativo subtraindo com um valor negativo que vai virar positivo. Então, essa segunda regra também representa uma situação de subtração. Então, quando a gente tem subtração de fato, a gente não tem overflow. Então, o overflow ele vai ocorrer quando os valores afetam um sinal. Ou seja, a gente vai estar fazendo uma operação de adição, sendo que o resultado ele vai gerar um sinal diferente das parcelas que estão sendo somadas. Quais são as situações que isso pode acontecer? Então, a primeira é quando a gente vai somar dois números positivos e o resultado é um número negativo. Então, nesse caso, é um overflow porque o resultado deveria ser um número positivo. Outra situação é somando dois números negativos e resultar no número positivo, que nesse caso o resultado certo seria um número negativo. Outra situação que pode acontecer é se a gente for subtrair um número negativo de um positivo e o resultado ser negativo. Ou seja, eu tenho um número positivo que ele é maior que o negativo e a gente está subtraindo esse número positivo. Então o resultado deveria ser positivo. Se der negativo, então teve uma situação de overflow. A gente subtraiu mais do que a gente consegue representar com a quantidade de bits. Da mesma forma, a gente tem a situação de subtrair um número positivo de um negativo. Então, o número negativo ele seria, vamos dizer que é maior, né, em magnitude. Ele teria a magnitude maior do que o número positivo. Então, nesse caso, se o resultado for positivo, a gente também não vai conseguir estar representando. Até agora a gente viu como é que seria a representação de um número no computador, utilizando a linguagem binária, e como a gente faz operações de adição e subtração. Agora a gente vai ver como é que seria a representação de um caractere, como é que a gente representaria um texto no computador. Então, cada caractere ele tem uma quantidade de bits para representar um símbolo. Normalmente é 1 byte, ele segue algum determinado padrão. Como exemplo, a gente tem aqui o padrão ASCII, que ele é um dos mais utilizados. No ASCII, cada caractere ele vai ter 7 bits, conseguindo representar até 128 caracteres distintos. Então, aqui exemplos de como seriam representações das letras. Então, aqui o 64 a gente tem a representação do arroba, 65 em diante a gente tem a representação do alfabeto maiúsculo, a partir aqui do 97 a gente tem o alfabeto minúsculo. E tem outros caracteres especiais, como aspas simples, duplas, entre outros sinais que a gente costuma utilizar no nosso teclado. Cada caractere vai ter um número associado a ele, de acordo com o padrão que está sendo utilizado,
esse número ele vai ser armazenado na sua representação binária, como a gente viu nessa aula. E como o texto ele é uma sequência de caracteres, a gente vai estar conseguindo armazenar o texto armazenando o número associado a cada caractere do texto. E além disso, os caracteres que formam texto, eles vão ser armazenados em endereços consecutivos na memória. Então, sempre quando a gente vai ler o primeiro caractere do texto, nos endereços seguintes, a gente vai estar obtendo todo o texto que a gente quer. Então, aqui a gente vai ter um exemplo aqui com o nome de Assembly Routes. Então, como é que seria a representação dele no computador? Então, na memória do computador, cada caractere ele vai ter o número correspondente à representação do ASCII. Um A maiúsculo seria 41, aqui vamos ter o S, que seria 73, e assim por diante. Então, aqui reparem que a gente também tem uma representação por espaço, que nesse caso aqui seria 20. Então, esse número aqui seria a representação de um texto. O ASCII possui algumas limitações, que eles não conseguem estar representando as letras acentuadas. Então, a gente tem outros padrões que visam atender essas línguas que têm a acentuação, como o ISO Latin 1, tem o TF8, entre outras. Para cada tipo de linguagem, tem um tipo de representação específica. Mesmo aquelas línguas que tenham outros símbolos, como, por exemplo, símbolos japoneses, chineses e assim por diante. E, atualmente, nas páginas web, o tipo de codificação mais utilizada é o UTF-8. Tá? Ele é a representação, o padrão mais utilizado para representar o texto. E ele tem uma compatibilidade com o padrão ASCII. Ou seja, os mesmos caracteres do ASCII, ele vai ter a mesma representação numérica. Então isso aí facilita a gente estar convertendo um texto de um padrão para o outro também. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria a representação do texto maçãs assadas em diferentes padrões. Primeiro a gente vai ter a representação do ISO Latin. O ISO Latin já conhece palavras acentuadas, como o til no A, e também o C cedilha, que é específico de linguagens latinas. Outro exemplo seria esse macOS Roman, que também tem uma outra representação para o C cedilha e o A com til. A gente vê que no ISO Latin é 7A3, no macOS Roman já é 8D, 8B. E no último exemplo a gente vai ter a codificação UTF-8. Então a gente pode estar percebendo que as letras acentuadas e o C cedilha, eles vão ter um tamanho maior. Eles vão precisar de 2 bytes para ser representado. Então C cedilha, ele vai ter o byte C3 e o byte A7. Essa é uma forma de conseguir a compatibilidade com o padrão ASCII. Então já vimos como é que a gente consegue representar números e caracteres no computador. Agora a gente vai ver como é que eles são armazenados na memória do computador. Na aula passada, quando a gente estudou o computador IAS, a gente viu que as palavras de memória dele tinham um tamanho de 40 bits. Atualmente, os computadores costumam ter o tamanho da palavra, que são as unidades de armazenamento endereçáveis, com o tamanho de 1 byte, que é igual a 8 bits. Ou tem o tamanho de uma palavra igual a uma potência de 2 de bytes. Como, por exemplo, atualmente a gente tem a arquitetura de 32 bits, que são 4 bytes, e a arquitetura de 64 bits, que são 8 bytes. A gente pode ver, então, que no endereço 0 vai caber um dado de 1 byte, ou seja, vai caber uma word, o endereço 1 vai caber mais 1 byte, né, a segunda word e assim por diante. Então a gente vai ter essa estrutura da memória. Visto isso, para armazenar um caractere na memória, basta a gente armazenar cada caractere no endereço da memória, que vai caber aí 1 byte. A gente viu que um caractere, usando o padrão ASCII, por exemplo, ele consome 7 bits, a gente teria 1 bits aí sendo desperdiçado, porque cada endereço da memória a gente teria 8 bits de armazenamento. Mas isso aí facilita a gente estar lendo qualquer dado, porque a gente sabe que um único endereço de memória a gente vai ter sempre um caractere. E para armazenar o caractere na memória, a gente está armazenando cada uma das letras e endereços diferentes da memória. Agora vamos ver como é que seria para armazenar um determinado número no computador. Então a gente viu que a representação numérica ela vai depender da arquitetura do computador. Então, numa arquitetura de 32 bits, cada número com sinal ou sem sinal ele vai ter 32 bits. E se a gente tem uma memória que é endereçada por byte, ou seja, cada endereço dela só armazena 1 byte, como é que a gente vai fazer o armazenamento de um número que tenha 32 bits, que tenha 4 bytes? Então isso aí vai depender do que a gente chama do problema de endianness, que seria o alinhamento dos bytes na memória. Então o endianness ele é o problema relacionado a como a gente deve fazer a cópia de um número que está internamente no processador para a memória. E isso vai depender
da ordem que a gente vai estar copiando cada byte do número. A gente vai ter duas formas possíveis de estar fazendo engines. O primeiro é o Big End, onde a gente vai pegar o byte menos significativo do número e vai copiar ele para o maior endereço da memória. Então aqui a gente tem um exemplo para a gente visualizar isso. Então imagine aqui que a gente vai ter o número 1025 armazenado num registrador de 32 bits. Então ele vai ter esses bytes aqui disponíveis e a gente vai estar querendo copiar o valor 1025 que está no registrador para a memória principal que está endereçada por byte. Então, considerando aqui que os endereços da memória começam sempre de cima para baixo, né, a gente vai ter essa situação. Então, como é que seria a cópia? A gente vai pegar os bits menos significativos e vamos ir armazenando eles nos maiores endereços da memória principal. Então, para vocês lembrarem, né, podem imaginar que esse Big End significa que todos os bytes vão ser copiados para os maiores endereços. Então, o primeiro byte menos significativo ele foi copiado para o endereço 3, o segundo byte foi copiado para o endereço 2, o terceiro byte foi copiado para o endereço 1 e o último byte ele foi copiado para o endereço 0. Então, ele tem essa característica de você sempre pegar o byte menos significativo e ir armazenando nos maiores endereços e decrementando conforme vai copiando todos os bytes de um número. A outra forma que a gente tem para fazer essa cópia é o Little Endian, onde o byte menos significativo ele vai ser armazenado no menor endereço da memória. Então, no nosso exemplo, o byte menos significativo do valor 1025, ele vai ser copiado para o endereço 0, o segundo byte vai para o endereço 1, e assim sucessivamente, o último byte ele vai ser armazenado no endereço 3. Então ele vai ter essa diferença e repare que os bytes eles vão estar invertidos quando a gente comparado aqui com o Big Endian. Então os processadores eles vão ter um tipo de Endian que eles vão estar utilizando. Alguns são Big Endian, outros são Little Endian. E para citar aqui alguns exemplos, os processadores da Intel eles são Little Endian. Já os processadores ARM, eles são Big Endian e tem alguns processadores que permitem você estar definindo qual tipo de engines você vai querer suportar, se é Big ou Little. Isso aí você define quando está instalando o sistema operacional. Qual é o tipo de engines que você quer que o processador utilize. Agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer para armazenar um vetor na memória. Uma memória que é endereçada a bytes. Então os vetores eles são armazenados de formas contíguas na memória, ou seja, todos os elementos de um vetor eles são armazenados em endereços consecutivos para facilitar a manipulação do dado. No momento que você começa a ler o primeiro elemento, você consegue já ler os demais elementos de um determinado vetor. De uma forma genérica, como é que a gente consegue determinar o endereço de um elemento do vetor? Supondo que cada elemento do vetor ele vai consumir bytes e que o vetor ele esteja armazenado no endereço base, representado aqui com base, então o iésimo elemento do vetor ele vai ser armazenado em quais endereços? Ele vai ser armazenado simplesmente no endereço da base, mais a quantidade de bytes utilizado pela posição i, que a gente representa pelo o tamanho de cada elemento vezes i. E a quantidade de bytes que esse elemento i vai consumir na memória vai ser igual até ele chegar ao próximo elemento, o elemento i mais 1. Então, qual que é o endereço do elemento i mais 1? A gente calcula da mesma forma, vai ser o endereço base do vetor, mais o tamanho de cada elemento vezes o próximo elemento. Então, esse cálculo a gente vai ter o endereço do elemento i mais 1, para a gente saber qual é o último byte do endereço i, a gente vai estar fazendo essa subtração aqui, esse menos 1. Então, aqui a gente vai ter exatamente a quantidade de bytes consumido pelo elemento i de um vetor. Então, por exemplo, quais seriam os bytes do primeiro elemento onde o i é igual a 0? Então, basta a gente substituir na fórmula. Então, com i igual a 0, a gente vai ter o valor base mais 0 vezes tam. Então, como 0 vezes tam é igual a 0, o primeiro byte do elemento i igual a 0 seria o byte base, e ele viria até o endereço base mais 1 vezes tam menos 1. Então, o primeiro elemento ele estaria armazenado no endereço base até o base mais tam menos 1. O segundo elemento, ele estaria no base mais tam até o base mais 2 vezes tam menos 1 e assim sucessivamente. E o décimo elemento do vetor, que é quando o i é igual a 9, ele seria armazenado nos bytes que vai de base mais 9 vezes tam até base mais 10 vezes tam menos 1. E assim sucessivamente. Aqui a gente vai ter um exemplo de como que seria armazenado o vetor v com 3 posições, com os valores 9, 8 e 1. E nesse exemplo, a gente vai estar considerando que a base do vetor vai estar alocada no endereço 0 e que a memória ela é Little Endian. Então, como é que seria a organização
na memória. O primeiro elemento vai começar no endereço 0, onde o byte menos significativo vai ser armazenado no menor endereço. Então, o valor 9, então reparem que ele vai estar aqui no endereço 00, e aí aqui ele vai ter os 4 bits já armazenados, e consecutivamente os próximos endereços vão armazenar os próximos elementos do vetores. Então, o segundo elemento do vetor vai seguir a partir do endereço 4, armazenando o valor de 8, e o terceiro elemento do vetor vai seguir a partir do endereço 8, e assim por diante. Então, dessa forma que são armazenados os vetores na memória, em endereços contíguos. E como é que seria, então, para armazenar registro nas memórias? Ou seja, aquelas estruturas de dados onde cada elemento ele possui tipos diferentes. Você pode ter um campo do registro, que é um inteiro, outro campo, que é um caractere. Como é que a gente faz esse armazenamento na memória? Então, a resposta é que a gente vai estar armazenando de maneira similar com os vetores. Cada campo eles vão ser armazenados em endereços consecutivos, endereços contíguos. Então, a gente pode estar vendo aqui um exemplo de um struct, por exemplo, onde ele vai ter 3 tipos diferentes de dados. Ele vai ter o primeiro campo de CPF, que é um inteiro, consumindo aí 4 bytes. A gente vai ter um vetor de char com 256 posições. Então, como cada char ele consome 1 byte, a gente vai ter 256 bytes endereçados. Depois a gente tem o terceiro campo, que é o campo idade do tipo short. O short ele vai ter a metade de um inteiro, ou seja, ele vai consumir 2 bytes. Então, como é que a gente vai estar armazenando essa struct na memória? Considerando que o endereço base da struct fulano vai começar no endereço 0 e a memória também é little endian. Então, primeiramente, a gente vai estar armazenando o primeiro campo, que é o campo de CPF, consumindo aqui os 4 bytes. Depois, a gente vai armazenar o segundo campo, o campo de nome, consumindo 256 bytes. Então, reparem aqui que ele vai do endereço 4 até o endereço 259. Depois a gente vai armazenar o campo idade, que consome 2 bytes, do endereço 260 até o 261. Seguindo sempre a ordem do little endian. E por fim, como é que é armazenada uma matriz em uma memória endereçada por byte? Então, uma matriz a gente pode considerar a mesma situação de um vetor. Então, todos os elementos de uma matriz eles vão ser armazenados em endereços consecutivos. Só que a forma como esses bytes são organizados na memória, ele vai depender da linguagem de programação. Então, existem 2 formas de estar armazenando uma matriz na memória. A primeira forma seria estar armazenando todos os elementos de uma linha da matriz em endereços consecutivos. E depois você começar a armazenar todos os elementos da segunda linha e assim por diante. Então, a linguagem C ele tem esse tipo de organização da memória. Ele armazena sempre todos os elementos de uma linha antes de começar a próxima. E essa organização ele tem o nome aqui de Row Major Order. Outra forma que a gente tem seria armazenar todos os elementos de uma coluna em endereços consecutivos, como ocorre na linguagem do Fortran. E essa organização ela recebe o nome de Column Major Order. Então, com isso, a gente viu nessa aula como é que a gente representa números e caracteres em computador e vimos como é que é a organização desses dados na memória, considerando como é que a gente armazena vetores, registro e matrizes. Então ficou faltando ver nessa aula como é que a gente faz a representação de números decimais, de valores de ponto flutuante. Então na próxima aula a gente vai estar vendo como é que a gente representa um valor de ponto flutuante e a gente vai ver também como é que a gente faz operações de adição e subtração. Então pessoal, vou finalizando essa aula por aqui. Até mais!